Tribunal Superior Eleitoral definiu como deve ser o autofinanciamento. Ô Fabiana, em alguns casos, esse autofinanciamento pode inclusive bancar a candidatura inteira, né, do candidato nas eleições deste ano, pelos números que foram apresentados, não? Justamente, Luiz, a gente teve um vai e vem muito grande aí relacionado a essa questão do financiamento de campanha. A gente tem, novamente, nas eleições desse ano, a previsão de que não vai poder haver doação de empresas, né, de pessoas jurídicas, então os candidatos todos, os pré-candidatos, de olho aí nas alternativas, no que podem garantir de recursos para o financiamento da campanha. E na reforma eleitoral aprovada pelo Congresso no ano passado, isso foi muito discutido. Isso foi colocado, e aí no fim das contas o que o Congresso aprovou? Que não poderia haver, apesar de alguns entendimentos diferenciados, mas que estava previsto que não poderia haver o financiamento integral, o candidato bancar a sua campanha inteira. E aí houve um veto do presidente Temer em relação a esse ponto, então isso ficou em suspenso. E o Congresso, em dezembro, já no final do ano, derrubou o veto, ou seja, manteve aquela previsão lá que estabelecia o limite de 10% do rendimento bruto do ano anterior para qualquer pessoa física fazer doações de campanha. Só que aí há questionamentos jurídicos em relação a isso, porque como o veto caiu só em dezembro, não se respeitou a questão do um ano antes, né, o que está previsto na legislação. É que todas as regras para valerem para as eleições seguintes têm que ser aprovadas um ano antes, ou seja, teriam que ser aprovadas até outubro. Então, há questionamentos aí se isso vale ou não vale. Em meio a esse impasse todo, o que o TSE fez? Aprovou lá no plenário essa resolução que estabelece as regras para a prestação de contas. Foi aprovado no fim do ano passado, mas a publicação ocorreu agora, no início do mês de fevereiro. Então, agora que as pessoas se atentaram, que a imprensa, todo mundo acompanhou essa resolução completa, que é muito grande, é a resolução 23553 de 2018, estabelecendo essas regras para prestação de contas. E aí ela fala, sim, o TSE decide que os candidatos podem fazer esse autofinanciamento integral da campanha. E aí eles preveem lá o limite de gastos de campanha, que está de acordo com o que a reforma eleitoral estabeleceu, tem um teto, né, de gastos para a campanha, e aí a gente vê, ao observar esses números, que muitos candidatos vão ter condições de financiar suas campanhas inteiras, e isso acaba gerando uma disputa política, uma crítica política muito forte, porque há uma disparidade aí, uma desigualdade nas condições dos candidatos, né? Se você tem um candidato rico, ele vai ter a maior possibilidade de se eleger, vai ter as condições de investir na sua própria campanha. Isso aí faz com que ele tenha mais armas, né, nessa disputa eleitoral. Então, cria uma desigualdade aí. Isso está sendo já questionado por partidos políticos, mas deve render muita polêmica e até essa definição, se vai manter essa regra ou não. É algo, de fato, muito polêmico aí em relação a essas condições para bancar as campanhas, Luiz. É interessante você dizer isso, porque se vai ou não. Porque, na verdade, até o dia 5 de março, né, as leis ainda por exemplo, essa já foi publicada, mas pode ser alterada até o dia 5 de março, né? Pode, Luiz. É o seguinte, a legislação estabelece aí também esse prazo para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, definir as regras para as eleições desse ano, com base no que já existe de legislação. Mas eles fazem sempre essa resolução aí com as regras detalhadas para as eleições, e esse prazo é até 5 de março. Até lá, como há questionamentos dos partidos, a Rede e o PSB já fizeram questionamentos ao próprio Tribunal Superior Eleitoral e também ao Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão de financiamento. Agora, depois da divulgação dessa publicação da resolução, o PT também diz que vai entrar. Então, tanto o próprio TSE como o Supremo podem julgar essa questão do financiamento, se os candidatos podem bancar suas próprias candidaturas, e podem rever essa resolução que foi estabelecida pelo TSE. Daí a gente fala desse vai e vem, desse impasse que permanece. Apesar da publicação da resolução com essa regra, o próprio TSE pode rever isso diante dos questionamentos, e o próprio Supremo também pode fazer uma alteração. Os partidos alegam tanto esse veto do qual eu falei, que foi derrubado no fim do ano passado, e alegam também outros argumentos de que isso é inconstitucional, justamente que favorece candidatos mais ricos. Tem um levantamento, Luiz, das eleições de 2016,
que mostra que a cada 5 prefeitos, um é milionário dos eleitos nas eleições de 2016 aqui no país, em todo o país. Então, foram as primeiras eleições em que houve esse veto aí ao financiamento de pessoas jurídicas, de empresas, e aí a gente vê qual que foi o efeito disso. Os candidatos que têm mais dinheiro, que são mais ricos, tiveram as melhores condições aí para disputar, tiveram essa possibilidade de investir nas próprias campanhas e acabaram saindo favorecidos disso. Então, eles tiveram condições aí de se eleger, então tem esse levantamento. A cada 5, um é milionário, investiu na sua própria campanha e aí teve, claro, mais chances de ser eleito. Quanto mais dinheiro você tem, se você tem condições de investir na própria campanha, mais chances você tem também, porque continua havendo um peso muito grande em relação a essa questão do dinheiro, embora tenha havido mudanças nas regras há uma tentativa aí nas últimas reformas eleitorais em relação à redução desse peso do poder econômico, mas é claro que isso continua pesando muito, continua fazendo uma diferença na campanha. Fabiana, e no atual modelo, o dinheiro faz muita diferença na campanha, né? Faz muita diferença, Luiz. Como eu disse, isso já houve algumas regras. Desde 2002, lá, impedindo showmício, impedindo distribuição de brindes, uma coisa, né, que era muito comum e que acabava pesando muito economicamente na campanha. Teve algumas regras de restrição desse poder, mas é claro que isso continua fazendo uma diferença, continua fazendo diferença em relação a programa de televisão, continua fazendo diferença em relação à atuação dos candidatos nas redes sociais, na internet. Então tem um peso muito forte. Eu queria falar a respeito desses limites, Luiz, desse teto que foi estabelecido na resolução, reforçando o que já havia sido aprovado pela lei. Os candidatos a presidente da República podem gastar até 70 milhões. Os candidatos ao governo do estado, de estados, né, podem gastar de 2 milhões e 800 a 21 milhões, dependendo do número de eleitores de cada estado. E aí o estado de Goiás tem, segundo o TSE, em janeiro de 2018, em janeiro desse ano, 4 milhões e 322 mil eleitores. Então, Goiás se encaixa aí na faixa de 4 milhões a 5 milhões e vai poder gastar, de número de eleitores, vai poder gastar 9 milhões e 100 na campanha para o governo do estado. As campanhas de deputado federal, todos os candidatos podem gastar até 2 milhões e meio, de deputado estadual até 1 milhão, e de senador também varia ali de 2 milhões e meio a 5 milhões e 600, dependendo do número de eleitores também, assim como de governador. No caso de Goiás, o limite vai ser de 3 milhões e 500 mil. Então, no caso, por exemplo, de deputado federal ou deputado estadual, que contam com menos recursos de partidos, que contam com menos recursos de pessoas físicas em geral, os candidatos que têm muito dinheiro, que são ricos, que têm mais de 2 milhões e meio, vão poder investir nas suas próprias campanhas. Então, é claro que, especialmente aí nessas campanhas ao legislativo, esse poder econômico, essa riqueza dos próprios candidatos vai fazer uma diferença muito grande em relação a essa disputa. E também, Fabiana, a partir de agora também, muito tem se falado sobre a utilização de outros mecanismos, e aí todo mundo lembra de outros mecanismos, lembra de redes sociais, né, para fazer essa campanha, mas a gente não vê ninguém estruturado suficientemente para essa conversa com o eleitor de forma antecipada, né? Eu acho que tem melhorado muito, a gente começou a ver com peso muito grande as redes sociais, a internet a partir de 2010 ali, um peso tanto positivo em relação a essa comunicação com o eleitorado, quanto negativo também por conta dos boatos, das fake news e todo esse problema. Mas, enfim, eu acho que de lá para cá a gente tem tido uma evolução em relação a isso. Os candidatos estão mais antenados em relação à importância das redes sociais. Acho até que eles têm mantido esse contato, aí, pelo menos grande parte dos candidatos, mantido esse contato com os eleitores também ao longo dos mandatos e não só durante a campanha, né? Que o que a gente via era candidato criar redes sociais, criar perfis em redes, só no início da campanha ali, no período de pré-campanha. A gente tem visto isso melhorar em relação à manutenção desses contatos, também desses perfis, também ao longo dos mandatos, e eles vão ser cobrados, por isso estão sendo cobrados já pelos eleitores em geral, então eles vão ter que investir cada vez mais nisso. E isso também demanda recursos. É claro que você não tem tantos gastos como produção de um programa de televisão,
mas também precisa definir uma equipe profissional ali, estratégias em relação a esse posicionamento na internet, nas redes sociais, então isso também vai demandar recursos. E eu acho bom lembrar também, Luiz, que esses limites que foram estabelecidos agora para a campanha desse ano, eles são bem menores em relação ao que foi gasto em 2014. Por exemplo, agora no estado de Goiás vai ser permitido gastar 9 milhões e 100 mil para candidatura ao governo. O governador Marconi Perillo, que foi eleito em 2014, gastou 25 milhões e 900, considerando os 2 turnos, porque você tem o limite de 9 milhões e 100 para o primeiro turno e mais 50% para o segundo turno. Mas quer dizer, foi um gasto que é muito superior, isso no estado inteiro, no país inteiro, não só em relação à candidatura do governador Marconi Perillo, mas para mostrar como um parâmetro aí que esses limites que estão estabelecidos para as eleições desse ano são bem menores do que os gastos registrados na campanha de 2014. Então isso acaba forçando também um pouco, permitindo reduzir um pouco essa diferença aí do poder econômico, mas que continua, como eu disse, continua favorecendo sim os candidatos, se essa regra for mantida, e especialmente, como eu falei, em relação à disputa proporcional, em relação ao executivo, os candidatos que são mais ricos vão ser favorecidos, vão ter condições de aplicar mais recursos aí nas suas campanhas. Fabiana, um bom dia, até amanhã. Bom dia a todos, até amanhã.